E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Santos, professor de História. E agora nós estamos indo, para o final aqui acerca da disciplina, da matéria Sociedades Escravistas, Grécia e Roma. Nós vamos falar acerca de algumas atualidades, de algumas contextualizações, assim para a gente poder entender um pouco mais acerca dessa época e acerca dessas sociedades que foram tão importantes e que influenciaram todo o modo de pensar, dos povos aqui do Ocidente, que inclusive nós que estamos aqui no Ocidente também. Esses povos da Antiguidade, eles tiveram em comum uma crença no panteão dos deuses. Então, Grécia e Roma no comecinho, no princípio, era como a Grécia também. Então, eles acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas. Nós encontramos em nossa cultura, nos dias de hoje, figuras mitológicas como Zeus, como Atenas, Hércules, Poseidon, e assim por diante. Encontramos também no cinema, vários filmes relacionados a essa época aqui também. A gente precisa entender algumas principais diferenças entre a Grécia, em suas crenças religiosas, e Roma. Então, uma das diferenças que nós encontramos aqui é que os romanos, eles deixaram de lado os heróis helênicos, os heróis gregos, porque os romanos, eles tinham os seus próprios heróis. Então, nessa questão, eles não aderiram os heróis gregos, como Aquiles, Hércules e assim por diante. As deusas entre os romanos, elas eram mais respeitadas. É interessante que a mulher, dentro do Império Romano, ela também tinha o direito de obter propriedades, tá? Então, as deusas, as mulheres, elas eram mais, digamos assim, respeitadas, entre os romanos do que entre os gregos. É interessante que na história, no mito acerca da história do início de Roma, nós encontramos a figura da deusa Vênus, que é essa deusa aqui, essa imagem aqui. E essa deusa Vênus, ela teve um filho que se chamava Enéas, tá? E esse filho, ele governou aqui todo, ele deu início a Roma, a história mitológica, é um mito. Então, ele era filho da deusa Vênus e ele teve 2 filhos. E com medo desses 2 filhos tomarem dele o poder, ele expulsou esses filhos aqui. Ele soltou esses filhos em 2 barquinhos ali no rio e eles foram encontrados por uma loba. E esses 2 filhos, que é Rômulo e Remo, tá? Rômulo e Remo, que está aqui, eles foram criados por essa loba. Então, eles foram amamentados por essa loba, eles cresceram, ficaram fortes, voltaram lá, derrotaram Enéas, mas em um momento ali de disputa de poder entre Rômulo e Remo, então, nessa disputa de poder, Rômulo mata Remo, e ele se torna o único rei, dando início ao período monarca, a monarquia ali em Roma, e é por isso que Roma leva esse nome, por causa do seu nome, que é Rômulo, tá? Essa é a história mitológica, tá? É um mito. Agora, a historicidade, da fundação de Roma é o resultado da mistura de 3 povos, que foram os gregos, os etruscos e os italiotas, tá? Que eles se estabeleceram ali na Península Itálica, tá? Ali onde é a Itália hoje, nos dias de hoje, ali esse povo que formaram ali, a fundação de Roma. Uma coisa que vale a gente falar aqui é acerca da queda do Império Romano. O Império Romano, ele começou a se expandir, a se expandir, a se expandir, e chegou um momento que ficou muito difícil administrar todo esse império. Então, eles pararam com essas expansões, e eles começaram agora a focar na organização do império, o controle das revoltas, das rebeliões.
e eles tiveram que pausar essa expansão. Esse período, esse momento da história romana é conhecido como a Pax Romana. Então essa Pax Romana, ela trouxe para o Império Romano alguns ônus, porque toda a base do Império Romano, naquela pirâmide social que eu mostrei para vocês na aula passada, toda a base ali, ela era baseada, ela era fundamentada em cima da mão de obra escrava. Então, como ela parou de se expandir, ela parou de fazer escravos. E com as alterações nas leis, os escravos começaram a ter mais direitos, eles conseguiram se tornar cidadãos. Então, foi diminuindo essa mão de obra escrava, e por conta dessa diminuição da mão de obra escrava, né, isso sofreu um forte impacto em cima da produção agrícola. Os alimentos começaram a ficar mais caros, a inflação foi crescendo e assim por diante. E esse fenômeno começou a contribuir para a queda do Império Romano. E com a ascensão do cristianismo, que era contra a escravidão, o Império Romano também ele se enfraqueceu mais ainda, porque toda a sua base, todo o seu sustento estava em cima da mão de obra escrava. Então isso acarretou para a queda do Império Romano. Então nós ficamos por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima aula.